Ô, gente, queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte, eu tô vendo muitas conversas em grupos sobre burnout, em comentários aqui do YouTube, alguns eu inclusive já apaguei, enfim, nas redes sociais, de pessoas que, na melhor das boas intenções, deve-se dizer, aconselham outras pessoas que estão passando por um burnout também a respeito de exames e de tratamentos. Não o tratamento de uma maneira geral, mas que tipo de remédio, por exemplo, a pessoa deve tomar. Vocês já devem ter visto, porque eu falei algumas vezes no Instagram e no Facebook, que muita gente me pergunta o que tem nas fórmulas fitoterápicas que o médico ortomolecular me prescreveu. E eu sempre respondo que eu não vou dizer, porque é muito perigoso a gente pegar o tratamento de uma pessoa e assumir que pra gente o tratamento é igual e fazer a mesma coisa. Cada pessoa passou por um tipo de coisa, cada pessoa reage de uma forma, cada corpo é diferente do outro, cada sistema, cada cenário, tudo é muito específico, cada bagagem de cada pessoa, em cada momento da vida, o que ela passou, como ela reagiu, tudo é muito diferente. Não tem como o tratamento de uma pessoa num médico ortomolecular ser exatamente igual ao da outra. Não é porque eu e você temos burnout que nós vamos chegar no médico e ele vai passar o mesmo tratamento para mim e para você. E vou te dizer mais. Se você conhece alguém que tem burnout e foi no mesmo médico da pessoa e o tratamento é o mesmo, muda de médico. Muda de médico. Porque a receita de um tratamento para burnout, ou para qualquer coisa, gente, não é o mesmo. Não é o mesmo. E aí eu vejo as pessoas falando assim, por exemplo, eu preciso ir ao médico. Vem outro e fala assim, olha, você vai no médico e ele vai fazer o exame tal, e o exame tal, e o exame tal. Se tiver entre 0 e 10, não sei o que, se tiver entre não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele vai te passar a hidrocortisona, normalmente a pessoa fala, o seu médico vai pedir, o seu médico tem que pedir um exame de cortisol da saliva. E aí ele vai te dar hidrocortisona, zinco e complexo B e sei lá o que. Gente, pelo amor de Deus, quantos anos de medicina ortomolecular você estudou para falar isso para alguém? Isso é um perigo, é um perigo. Tem gente que fala, o médico ortomolecular é muito caro, então eu vou pegar a receita aqui do amiguinho. Não! Você pode ter um problema muito maior e que você vai ter que gastar bem mais dinheiro depois para consertar do que agora para resolver o seu burnout. Não faça isso. Olha, vou dar o meu exemplo. Eu demorei 3 anos para chegar nesse médico que tá me tratando agora, em quem eu confio cegamente. Ótimo. Aí você fala assim, ele fez o exame de cortisol de saliva? Não, nem ele nem ninguém. Nunca ninguém me pediu esse exame. Aliás, minto. Teve anos atrás e depois de novo na época do burnout, uma endocrinologista com quem eu sempre tratei a parte da hipoglicemia, né, que eu tenho, ela me pediu ela viu que o meu exame de cortisol do sangue estava muito alto, pediu o cortisol de saliva, olhou, analisou e disse, atenção, isso foi o último que eu fiz, eu tive o treco do burnout em maio, isso era junho, gente, um mês depois. Ela leu o exame e disse, não, tá tudo bem. Então, você entende? O médico que resolveu, que entendeu e que tá tratando, não pediu o exame de cortisol de saliva. Eu até levei pra ele, outro dia, fui fazer umas limpas nos meus exames e falei, isso aqui será que é relevante pra ele? E levei, ele olhou, ficou feliz em saber que o raciocínio que ele fez sem o exame, na verdade aquele exame lá estava confirmando que ele entendeu tudo certo, ou seja, ele não precisou desse exame pra diagnosticar meu burnout. E outra coisa, nunca ninguém me deu hidrocortisona. Você entende? Porque o meu tratamento não é assim, não é isso. Tem coisas que eu leio, agora eu não falo mais, mas no começo que eu lia que era bom, eu falava, tal coisa. Não, pra você. E ele me explicava por que pra mim não era bom. Porque conflitava com alguma coisa do tratamento, enfim. Quando você tem uma dúvida, você pergunta. Eu não levanto a minha bunda da cadeira do consultório enquanto todas as minhas dúvidas, que nunca são poucas, são respondidas de uma forma que eu saia segura de lá. Então vamos parar com esse negócio de ficar recomendando as coisas ou colocando como sendo obrigatório que o médico peça alguns exames, porque isso deixa as pessoas inseguras. Agora você imagina que alguém me fale, você vai ao ortomolecular
e ele tem que te pedir um exame de cortisol de saliva e depois ele vai te dar hidrocortisona. Aí eu chego nesse médico, que é o único médico que entendeu o quanto avassalador foi o meu burnout, porque teve a questão do açúcar, que eu já expliquei em outro vídeo, que realmente levou meu burnout às últimas consequências, né, as reações do meu corpo às últimas consequências. Imagina que eu chego nesse médico, que é o único médico que conseguiu, em quem eu cheguei, que conseguiu tratar. E aí ele fala assim, não vou te pedir exame de cortisol de saliva e não vou te dar hidrocortisona. Gente, é capaz de eu achar que o médico não tá sabendo o que tá fazendo e é capaz de eu ir num outro que me dê um tratamento muito mais superficial, muito mais clichêzão, muito mais que dá pra todo mundo, e eu não ia me recuperar. Então, é muito relativo esse tipo de coisa. Não fiquem tanto a ferro e fogo trocando figurinha a respeito de que tipo de exame, que tipo de substâncias o tratamento deve contemplar, porque isso muitas vezes atrapalha a outra pessoa. E você que está se sentindo perdido e não sabe muito bem, vá a um médico ortomolecular, faz todas as suas perguntas, deixa todas as suas dúvidas em cima da mesa dele. Ele vai responder para você, ele vai te explicar o que está acontecendo, ele vai falar o que o seu tratamento precisa contemplar, ele vai prescrever as substâncias que você precisa tomar. Ele vai pedir os exames que ele acha que são relevantes para que ele faça um diagnóstico completo. É o médico que decide isso. Não vai na onda de outra pessoa, por mais que seja um amigo seu que você confie cegamente, porque uma pessoa é diferente da outra. Isso é muito perigoso. A gente queria falar duas coisas para terminar, que é o seguinte. Primeiro, um moço chamado Wendel criou um grupo de WhatsApp chamado Amigos da Adrenal, que tem por objetivo reunir as pessoas que, como nós, estão passando por um burnout, que também é conhecido como fadiga de adrenal, por isso esse nome. E o objetivo do grupo é que as pessoas troquem informações e fiquem menos perdidas a respeito de tratamentos, de sintomas, enfim, às vezes só de trocar informação uma com a outra e conversar e se aliviar um pouco, vendo que tem sintomas que são comuns a outras pessoas, teve gente que já se recuperou, enfim, é uma troca de experiência, é o que eu faço aqui no meu canal, mas num grupo com bastante gente e que fala, enfim, dos assuntos ligados a isso que surgem no dia. Tem dia que todo mundo tá quietinho e tem dia que todo mundo tá tagarela. Acho que vale a pena. Eu vou deixar no descritivo um link, convite, que você pode acessar e entrar no grupo através dele, tá bom? Segunda coisa de novo, eu vou pedir se você acha que o conteúdo que eu divido aqui no canal ajuda você de alguma forma, se você se sente melhor, mais apoiado, mais bem informado, aliviado com as coisas que eu falo aqui, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Dá o like aqui embaixo. A minha intenção não é virar youtuber da terceira idade. Não é faturar dinheiro com o YouTube, é simplesmente fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas que esteja passando por isso, como nós, possível. Então, se você acha que você aproveita de alguma forma esse conteúdo na sua recuperação, compartilha, porque tem outras pessoas que às vezes a gente nem desconfia que se beneficiariam muito também em ter acesso a esse tipo de vídeo, tá bom? Obrigada!